5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly! This is called gravity. Começando mais um Quark pra vocês aqui hoje e mais um episódio de física, um Quark et al. E eu tô com meu fiel escudeiro que o Raulzito acabou virando um padrão aqui. É sempre... Rolou um episódio de Quark et al. De física, é eu, Raul, não tem. É nóis, não tem, cara. Aqui é o físico enrustido aqui, cara. Você não tá ligado? É isso aí. E aí, além disso, né, hoje, como vocês devem ter visto no título, a gente vai estar falando aqui com o Bruno Morgado, que ele é o pesquisador que liderou aí a pesquisa que acabou balançando um pouquinho a área da astronomia esses últimos dias aí, que ele foi responsável por descobrir um anel planetário que vai contra os limites aí de uma lei que já estava bem estabelecida, né, que é a lei do limite de Roche. E ele vai estar explicando aí um pouco mais sobre esse assunto, né, como que foi essa pesquisa, o que isso influencia aí. E seja bem-vindo, Bruno, aí ao nosso podcast aqui. As portas estão sempre abertas para você. E aí, pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês. É um prazer aqui mostrar um pouquinho mais sobre esse trabalho. E estou à disposição aí. Vamos lá. Beleza, então, e antes, para vocês que são novos aqui, ou para vocês que já estão aqui já faz algum tempo, e assiste nosso episódio, acompanha a gente, mas não se inscreve no canal, não segue a gente no Spotify, esse é o momento, antes de a gente começar o episódio, a gente sempre dá esse aviso para vocês estarem seguindo aí e acompanhando a gente, porque, né, ó, a gente foi atrás do Bruno, cara, o Bruno não tem nada a ver com o nosso grupo de pessoas que a gente conhece, a gente foi atrás do Bruno, ele topou gravar com a gente, então a gente vai continuar se esforçando para trazer mais galera assim como ele aqui para gravar com a gente e falar dessas áreas diferentes, né, que a gente não tem tanto aprofundamento no nosso cotidiano, tá? Então aí, se vocês também, quem é novo, tanto quem já acompanha a gente, fica à vontade para dar aquela comentada, aquela indicada, se vocês conhecem alguém, eu acho que é interessante vocês trazerem essa galera para vocês conversarem aqui. Manda, comenta aqui, envia pra gente no direct do Instagram, qualquer lugar que você encontrar a gente, manda lá que a gente vai estar correndo atrás, assim como a gente correu atrás do Bruno, pra gravar aqui com a gente, tá? Aqui não tem muita frescura, não. Você bota o nome do cara, marca o arroba do cara aí, já consegue o e-mail, consegue o perfil do LinkedIn, a gente consegue o Twitter, não tem... Que é uma equipe de busca muito boa, cara. Dá uma stalkeada bonita antes e daí corre atrás. Qualquer coisa, se não tiver no Lattes também, aí... Tem o Lattes, sempre tem, né? Dá um jeitinho. E aí, além desses recadinhos, então, se inscreve no canal, segue a gente no Spotify, tem aqueles clássicos, as redes sociais, né? A gente tá lá no Instagram e no TikTok como @QuarkPodcast. Então, se você gostou desse episódio, assistiu esse episódio inteiro, teve alguns momentos que você quer compartilhar com a pessoa e a pessoa não vai assistir o episódio inteiro, a gente vai estar lançando os cortes os trechos, né, os melhores momentos dessa conversa aqui lá nas nossas redes sociais. Então, você já aproveita e... segue a gente lá pra não perder ou pra estar compartilhando também esse conteúdo. Beleza? E então vamos partir pro episódio, né? Porque vocês estão aqui justamente pra isso. Então vamos lá, Bruno. Antes de a gente começar, a gente pode começar pelo básico, né? Ter um pouquinho, um melhor aprofundamento, um conhecimento, né? Pra saber como que foi que você... como foi a tua trajetória acadêmica, como que você chegou a estudar astronomia e se isso daí acabou partindo da tua graduação ou antes, né? Porque muita galera acaba entrando na física aí por causa da astronomia, né? Então pode ficar à vontade aí pra contar um pouquinho da sua história, pra gente entender um pouco mais isso daí. Beleza. Bom, sendo muito honesto, eu sou um caso meio atípico da astronomia, né? Eu fiz licenciatura em física na UFRJ, isso foi minha graduação ali entre 2009 e 2013. E terminei a graduação, estava interessado em seguir a área de pesquisa, não tinha aí um norte de qual área exatamente seguir. Gostava de astronomia, fui para astronomia, né? Eu não tinha essa paixão pela astronomia desde o início, mas a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai conhecendo mais, vai entendendo mais, e assim foi. Então, depois da minha graduação, eu fiz o meu mestrado no Observatório do Valongo, também do UFRJ. E depois eu fui fazer meu doutorado no Observatório Nacional, também aqui no Rio de Janeiro. Isso seguindo aí a área de sistema solar e os pequenos corpos do sistema solar, essa parte de astrometria, astronomia de posição, que a gente chama.
Fiz meu doutorado sanduíche por 1 ano no Observatório de Paris, trabalhando lá no exterior. Voltei, terminei o doutorado oficialmente e fui de novo para o exterior para passar 1 ano aí com um pós-doutorado, também no Observatório de Paris. Então fiquei 1 ano lá, voltei aqui para o Brasil como bolsista do CNPq, né? Um PDJ que a gente chama, um pós-doc júnior. E, bom, há pouco tempo estou como professor aqui do Observatório do Valongo. Iniciei o trabalho aqui no ano passado, fevereiro do ano passado, então estou fechando aí 1 ano de casa. Está sendo aí um prazer imenso estar trabalhando na UFRJ, lugar onde eu me formei e tive todo esse contato já como aluno. Então essa aí foi a minha história acadêmica. Show de bola. Eu tenho alguns questionamentos quanto à parte da pesquisa, né, em astronomia, porque, assim, eu sou físico experimental, mas no laboratório, né, eu faço pesquisa na parte de células solares. E aí, assim, a gente vai pro laboratório, pega a referência, né, dos artigos da literatura, se baseia o que a gente pode ou não fazer dentro do laboratório, nas limitações que a gente tem com o equipamento. Mas, cara, a astronomia é uma galera envolvida, então eu queria saber um pouco mais de como que funciona, né, essa pesquisa na área da astronomia, porque é muita coisa, assim, teórico e observacional, né? E Exato. Como que é feito essa relação entre os dois na área da astronomia? Bom, a astronomia é uma área que, em alguns momentos, quando a gente está trabalhando com sondas, por exemplo, a gente consegue ir lá e ver de perto, né? Mas na grande maioria não. Então a gente fica limitado ao que a gente consegue ver daqui da Terra, usando telescópios e usando aí diferentes técnicas para determinar aí os parâmetros físicos que a gente está interessado. Então, em resumo, a gente tem esses observáveis, que são aquilo que a gente consegue ver e medir, e a gente tem modelos físicos que a gente acredita que funcionam. Então, de modo geral, a astronomia ela vai funcionar muito onde você cria esses modelos físicos, você analisa esses modelos e compara com o que a gente está observando de fato. Então, a gente vai fazer essa comparação, vai bater um com o outro e vai ver o que funciona e o que não funciona. Em algumas vezes, a gente consegue aí comprovar teorias ou refutar teorias exatamente baseado se a observação foi coerente ou não. Então, já fazendo um gancho para a pesquisa que vocês fizeram, né, para esse último trabalho que foi publicado, eu acredito que vocês estavam procurando uma coisa e acabaram encontrando outra. Eu acho que dá pra gente partir desse ponto, né? Então, pode ficar à vontade. Não, eu te explicar um pouquinho no detalhe. Esse projeto ele faz parte de algo muito maior, né? Esse artigo se baseou em um objeto específico chamado Kawa, que é um transneptuniano. Só que, na realidade, o nosso grupo de pesquisa vem trabalhando aí com vários objetos também transneptunianos. Então, a gente não estava olhando só para Kawara, a gente vem fazendo essa observação de vários outros objetos. E a ideia, a base do trabalho, é medir os parâmetros físicos, é contribuir aí com essa parte de quais são os tamanhos e as formas desses objetos. E isso é interessante porque a gente está interessado em saber como o sistema solar se formou. E esses objetos são os remanescentes da formação do sistema solar. Ele pode comparar aí que os objetos parecidos a eles foram aqueles que se juntaram e se transformaram aí nos planetas, nos satélites naturais e diversos outros objetos. Então, conseguir entender esses objetos hoje, né, que é o que a gente consegue observar de fato, e comparar com esses modelos de formação do sistema solar, é algo que é muito interessante para a ciência como um todo, né? Uhum. E a descoberta do anel foi uma surpresa, mas ela não foi extremamente inesperada, porque a gente já conhecia anéis em torno de pequenos corpos. O primeiro foi descoberto lá em 2012 e publicado em 2013 na Nature. Foi uma descoberta também de um brasileiro chamado Felipe Braga Ribas, que hoje está na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É um colaborador e um coautor desse trabalho também. E
Então não era algo extremamente inesperado. Foi inesperado as circunstâncias e algumas coisas a mais que eu posso mencionar mais na frente. Então, deixa eu interromper um pouquinho, Diga. Bruno. O que se tinha, então, era o conhecimento dos anéis em torno de grandes planetas. E até E aí- antes de 2011, sim. A gente só conhecia Ah. os anéis em torno dos planetas gigantes. Aham. E aí eles conseguiram identificar esse mesmo padrão em corpos menores. Né? Exato. E a partir dali, a gente já observou 2 objetos. Foi o Charico e o Haumea. E esse terceiro agora, que é o Kawar. Entendi. E aí, pra vocês... E aí, com as circunstâncias que você falou, quais foram as... Porque como é que funcionou? Vocês observaram esse anel e, a princípio, ele estava relacionado com algum corpo, mas vocês sabiam que era Kawar? Nem se sabe que é Kawar. A gente utiliza uma técnica chamada ocultação estelar. Para explicar um pouquinho essa técnica, primeiro eu preciso dizer que esses pequenos corpos, eles são muito difíceis de serem observados. A gente não consegue medir eles com a qualidade que a gente gostaria. Para você ter uma noção, fazer um paralelo, é tão difícil observar esse corpo quanto observar uma moeda de R$1 que está localizado a 220 quilômetros de você. Então, é isso que a gente está tentando medir, sabe? É algo muito, muito pequeno. Fazer essa observação direta não é possível, nem mesmo utilizando grandes telescópios, como o James Webb, que está aí criando imagens fenomenais. A gente não é capaz de medir esses corpos. A gente precisa de métodos indiretos. E, entre os métodos indiretos, temos aí essa técnica das ocultações estelares. A gente pode pensar nela, o paralelo é o nosso eclipse, onde a gente tem o Sol, tem a Lua passando na frente do Sol, e se você estiver no lugar certo, na hora certa aqui na Terra, você vai ver o Sol se apagando, né? Porque a Lua passou na frente, e alguns minutos, segundos depois, o Sol vai reaparecer. Então, uma ocultação estelar é muito parecida. A gente tem aí as estrelas que estão no fundo do céu, né? Estrelas da nossa galáxia. Um objeto do pequeno corpo do sistema solar vai passar na frente dessa estrela, e se você estiver no lugar certo aqui na Terra, você vai ver essa estrela apagando por alguns segundos e depois reaparecendo. Então, não só o Kawar passou na frente da estrela, como algo além passou na frente da estrela. E a gente consegue ver o anel passando na frente da estrela. E o interessante é que essa técnica ela é muito sensível à descoberta de anéis, à observação desse tipo de estrutura. Para vocês terem uma ideia, os anéis de Urano e de Netuno também foram descobertos utilizando essa técnica. Depois, os anéis dos pequenos corpos, o do Charico, o do Haumea e, obviamente, agora o do Kawar também, foram todos utilizando essa técnica. Então, ela é uma técnica muito sensível e que já vem sendo utilizada aí há várias décadas para a determinação desses parâmetros físicos, incluindo a detecção de anéis. Eu até ia questionar, Bruno, né, que você acabou comentando sobre o James Webb, né, porque eu ia questionar em que sentido ou em que possibilidade, por exemplo, essas imagens recentes que esses telescópios maiores têm feito contribuíram com a pesquisa de vocês. Então, nesse sentido, até o próprio James Webb teria uma dificuldade imensa de chegar nessas informações que vocês chegaram se não fosse por essa técnica de ocultação estelar, então. Exatamente. Saiu até na NASA, algumas semanas atrás, uma notícia sobre o James Webb ser utilizado para observar os anéis de Charico. Eu sou um dos coautores desse trabalho também, lá no pessoal da NASA. E a gente usou essa mesma técnica. A gente esperou haver esse alinhamento, né, do ponto de vista do James Webb, quando o Charico passou na frente de uma estrela. E a gente conseguiu ver os anéis de Charico utilizando essa técnica. Mas a observação direta do Charico não é possível. É bem difícil. Desculpa, do Charico não, dos anéis do Charico, né? Do Charico a gente consegue sim ver ele. E na questão de dados, Bruno, é tudo observacional ou você tem que pegar esses dados, o tratamento dessas informações, como que é feito? Se você tem, como eu acredito que seja algo meio que sensível, né, para você conseguir diferenciar uma coisa da outra, como que vocês fazem essa interpretação dos dados que vocês acabam obtendo aí, não sei se é por meio da observação mesmo, se vocês têm algum outro tipo de sinal que vocês conseguem obter por via de rádio, alguma coisa assim.
Existem sim observações por rádio, mas no caso a gente vem fazendo observações diretas, utilizando telescópios, e o que a gente observa é o fluxo de luz das estrelas. Então a gente vê o fluxo de luz e a gente vê essa estrela apagando em um determinado momento. Não só a gente vai ter um único observador, a gente na verdade vai ter vários, e em particular a gente vai ser capaz aí de combinar todos esses dados para a gente ter aí maiores informações e também concordâncias, né? Saber se uma pessoa com um equipamento está observando algo, uma outra pessoa com equipamento diferente deveria ser capaz de observar, obviamente dado aí as limitações instrumentais, mas que deveria ser capaz de observar. Entendi. E ficou uma dúvida ainda lá para trás na questão do que é um objeto, um corpo não netuniano. Bom, Pode falar. Não, esse objeto transnetuniano são pequenos corpos que estão ali além da órbita de Netuno. São objetos muito gelados e a gente está fazendo a observação desses objetos para tentar determinar os parâmetros físicos, porque por esses objetos serem muito, muito longe do nosso sistema solar, a gente acredita que eles sofreram poucas alterações aí pelo Sol e outras coisas. Então ele carrega aí informações valiosas sobre como o sistema solar se formou como um todo. Entendi. Então, e aí o estudo de vocês em cima disso foi tentar entender ali então como que os anéis estavam se formando ao entorno dele. E aí, quais foram as observações que vocês chegaram? Bom, a gente analisou aí dados entre 2018 e 2021 e a gente foi capaz de detectar o anel e observar o anel. E aí a segunda pergunta foi, ok, beleza, tô vendo esse anel, mas o que isso significa fisicamente, né? Qual é o significado físico desse anel? E a gente teve que fazer vários estudos, principalmente porque pelo fato desse anel não estar onde deveria estar, onde a gente esperava que estaria, a gente precisa fazer estudos para confirmar se faz sentido essa existência ou não e o que a gente está vendo de fato. Então foram feitas aí várias análises, modelagens numéricas para ser capaz de dizer, ok, tá, eu acho que eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. A gente não tem uma resposta única, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, por que esse anel está onde ele está hoje, a gente tem aí hipóteses. A primeira hipótese, e também a menos provável, é que a gente esteja vendo de fato uma formação de uma lua. Antes eu acho que é importante explicar um pouquinho o conceito do limite de Roche, né? Por que esse anel não está onde ele deveria estar? Porque existe uma distância entre dois corpos, que se essa distância for menor que esse valor, o segundo corpo, né, que é o satélite, um objeto menor, vai se quebrar. E ele vai se quebrar se tornando exatamente aí um anel de partículas ao redor do corpo maior. Agora, se eu tiver além dessa distância, o objeto vai ficar lá estável. Então a gente vai ter uma lua estável. Ao mesmo lado, se você tem esse disco, esse anel, e ele se afasta e atravessa esse limite de Roche, as forças gravitacionais, também nesse caso também chamadas de forças de maré, elas vão parar de ser tão fortes, né? E aí essas pequenas partículas, né? Esses pedacinhos de rochas e gelos vão começando a se juntar e se tornando um corpo maior. Então, basicamente, você tem esse limite, né? Que se você está dentro dele ou bem próximo dele, você tem um anel estável. E se você está além dele, você tem uma lua. Então você tem um satélite natural. Então, o que a gente poderia estar vendo é exatamente um anel se tornando uma lua. Isso é uma possibilidade. Porém, isso é muito improvável, porque são eventos, é um período de tempo muito curto essa formação. Entre o anel e a lua, são apenas 10 a 20 anos. E quando a gente coloca isso na idade do sistema solar, né, todos os bilhões de anos,
é muito improvável que a gente esteja no lugar certo, na hora certa de estar observando isso. É estatisticamente improvável. Então, a probabilidade maior é que seja de fato um anel estável. E aí vem a pergunta do o que está mantendo esse anel dessa forma. O que mantém o anel como um anel que não está deixando ele se juntar e formar um satélite? As hipóteses que a gente tem nesse lado ou são relacionadas aí a interações gravitacionais. Então, por exemplo, o próprio Kawar pode estar causando efeitos gravitacionais que impeçam o anel de se coagular, né, de se transformar em um satélite. O próprio o Kawar, ele possui uma lua chamada Weywatt. Essa lua também pode estar afetando aí o sistema. Então, essa lua pode estar causando que esse anel se mantenha como um anel. Ou então, alguma lua desconhecida, algum outro pequeno corpo ali perto que a gente simplesmente não conhece ainda, não observou ainda, mas que ele está ali causando esses efeitos gravitacionais em cima do anel do Kawar. Uma outra hipótese está relacionada com a própria natureza dessa formação dessas partículas. Como que são as colisões entre as partículas do anel, porque o esperado é que essas partículas vão colidindo e ao colidir elas vão perdendo energia, vão diminuindo sua velocidade e vão se agregando, vão se juntando nesse objeto maior. Mas se no final das contas ela não perde tanta energia assim, se essas colisões são tidas como colisões elásticas, que a gente estudou desde o nosso ensino médio, né, diferentes colisões, se a gente tem essas colisões elásticas, a gente poderia de fato manter um anel estável por mais tempo. Entendi. E, na verdade, assim, Bruno, ficou uma dúvida ainda para mim nessa questão de como que vocês chegam à conclusão de que se esse anel está diretamente ligado com o planeta, né? Então, assim, tem um corpo ali e tem um anel em torno. Como que podem existir também outros corpos em torno? Como que a gente determina que esse anel está justamente relacionado com aquele corpo? Uma vez que a gente conhece as massas envolvidas, a gente consegue calcular aí a região de influência de cada objeto. Isso vale para tudo, né? Isso vale aqui na Terra, os nossos satélites naturais, a Lua, os nossos satélites artificiais. Isso vale para o Sol, isso vale para todo o sistema solar. Então, para qualquer corpo, na verdade, qualquer objeto massivo, né? E a gente tem essa zona de influência. Então, conhecendo o Kawar, a gente sabe onde está essa zona de influência do Kawar. E a gente sabe que esse anel está orbitando, né? Está rodando em torno do Kawar. Então, é o Kawar que mantém esse anel em torno dele, sabe? Não são partículas ao acaso. É de fato um anel em torno do Kawar. As minhas dúvidas, elas são relacionadas mais a uma parte, eu diria que de logística de trabalho do que do estudo em si, Bruno, né? Então, algumas coisas, por exemplo, assim, aqui no Quark nós somos um físico, um biólogo, um químico e um historiador. Então, nós somos, assim, de campos distintos, mas os meninos, eles ainda têm uma proximidade por conta de uma logística de laboratório, de funcionalidade. As pesquisas acabam dialogando em algumas esferas mais próximas do que da minha. Mas, assim, eu tenho algumas dúvidas com relação à parte de desenvolvimento da pesquisa e da tua própria trajetória, porque, assim, a gente está gravando hoje numa data de extrema importância para a ciência brasileira, né, que após de mais de 10 anos, ou cerca de 10 anos, a gente vai ter um reajuste nas bolsas de pesquisa da CAPES, do CNPq, iniciação científica júnior. Então vai ser vai haver um grande investimento na educação nos próximos anos, né, e isso é um marco simbólico bastante importante, porque, assim, eu acredito que existam, por exemplo, assim, eu quando era moleque, antes de definir plano de carreira, de fazer qualquer coisa relacionada a trabalho, é impossível você não ter crescido ali nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000, com o cinema, com o videogame, com uma série de recursos assim, e não ter se maravilhado em algum momento com a astronomia, com essa questão interplanetária, enfim, né? Daí tu falou que tua graduação ela foi ali justamente no final dos anos de 2010, final dos anos 2000, início dos anos de 2010,
né? E eu queria te perguntar, assim, como que foi o teu início no aspecto pesquisa, assim, porque eu digo que dentro dos campos de pesquisa da história, a gente ainda sofre uma certa recessão de recursos. A gente não tem tanto laboratório quanto os outros campos têm. A gente não, e laboratório, digo, espaços de estudo, né? A gente não tem. Tem algumas universidades que não tem salas para grupos de pesquisa, para grupos de debate, enfim. Quando você fez tua graduação lá ali no Rio, né? E quando tu começou a tua trajetória já na pós-graduação, como é que foi? Tinha investimento, tinha bolsa, havia algum fundo de participo que incentivou esse tipo de pesquisa? E eu queria que você falasse um pouquinho também como é que foi essa transição para Paris, como é que foi trabalhar no observatório lá, porque eu acho que deve ter sido uma experiência fantástica também, né? Foi sim. Bom, eu acho que eu preciso começar falando que eu fui bolsista, tanto do CAPES quanto do CNPq, em diferentes níveis. E eu tenho muito a agradecer a todas essas empresas de fomento e ao governo que permitiu isso, né? E, de modo geral, é isso. Sou muito grato e eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse essa oportunidade, né? Isso eu acho que é muito, muito importante falar isso para todo mundo. Eu acabei de fazer essa publicação na Nature, mas eu não fiz isso sozinho. É uma colaboração imensa, é uma participação de grandes pesquisadores. E é isso, no final do dia eu não me considero, sei lá, mais inteligente ou nada. Uma coisa que é muito curiosa é que o cientista está muito mais próximo da gente do que a gente imaginava, né? Quando eu sou formado em licenciatura em física e a gente, quando entra na faculdade, a gente sempre imagina os grandes nomes, o Newton, o Einstein e diversos outros como verdadeiros gênios e pessoas que eram, sei lá, geniais por Fora natureza, né? Exato, é tipo verdadeiros ídolos e astros, pessoas que são completamente de outro mundo. E a verdade é que não são pessoas que estudaram, trabalharam e fizeram várias coisas. Em particular, o meu trabalho de final de curso da monografia da licenciatura foi em cima das leis de Kepler. E uma das coisas bastante curiosas é que Kepler não foi acreditado na sua época. Os outros estudiosos não acreditavam nele. Só foram acreditar nele muito tempo depois, com as leis da gravitação universal de Newton. Isso é quase 70 anos depois. Então, no final das contas, a ciência vai acontecendo naturalmente, né? E essas pessoas não são absurdamente diferentes da gente, sabe? Obviamente, dado os devidos tempos e as histórias. Então, na graduação, eu acabei que eu não foquei muito em pesquisa, fiz esse projeto de final de curso e tudo mais, mas não fui focado na pesquisa. No mestrado, eu já virei todas as minhas atenções para a pesquisa. Então, eu tinha um local de trabalho junto ao Observatório do Valongo, uma sala, um computador, onde eu podia fazer as observações, fazer as análises que eu precisava fazer. Além disso, eu tive todo o apoio do Laboratório Nacional de Astrofísica, que está o LNA, onde tem telescópios aqui no Brasil, onde a gente consegue fazer observações e tudo mais. Então, já fui várias vezes para lá e é muito, muito interessante realmente ter acesso a toda essa instrumentação de ponta aqui no Brasil. E eu tive todo esse apoio, tanto do CAPES na época do mestrado e do doutorado. Inclusive, eu fui para Paris a primeira vez durante o doutorado sanduíche com uma bolsa brasileira, uma bolsa de CAPES Cofecub. E, bom, aí respondendo essa parte da pergunta, foi uma oportunidade incrível poder ir para lá com essa bolsa brasileira. Foi uma bolsa de um projeto na época, o meu orientador do doutorado, o doutor Roberto Vieira Martins, do Observatório Nacional. Ele tinha esse projeto, essa forte colaboração com os franceses, e eu fui passar um ano lá, trabalhando no Observatório de Paris. Na época, eu não estava trabalhando diretamente com os pequenos corpos do Sistema Solar, e estava trabalhando com satélites naturais, trabalhando principalmente com satélites de Júpiter, e eu passei um ano de maneira fenomenal lá. A gente morava... Desculpa. A gente morava em uma residência estudantil na cidade universitária. Então era uma casa que tinha um grupo muito grande de brasileiros. O nome era Maison do Brasil. E
E no final do dia foi muito interessante. Eu conheci muita gente de diferentes áreas, todo mundo, todos os brasileiros que foram estudar nos diferentes institutos de Paris e da França. E foi uma troca aí fenomenal desse conhecimento, né? Vendo todas essas pessoas trabalhando. E, bom, de modo geral, acho que é isso. Eu sou muito grato a ter tido essa oportunidade. Acho que, com certeza, me ajudou muito a estar onde eu tô hoje. E é isso. Eu questionei, né, porque agora foi semana passada, né, que o Paulo veio. A gente já gravou alguns episódios com o Paulo, que é professor aqui da nossa universidade aqui da cidade, né, uma universidade estadual, que eu e o Luciano somos formados nela, né, e também a gente comenta essa questão porque eu acho que no final das contas, muitas coisas com relação à construção do conhecimento, elas partem dessa estrutura, né? Ou da falta dela. Porque como eu falei, eu lembro das minhas aulas de física e de química em escola pública, o material era escasso, os laboratórios eram extremamente precários, era uma dificuldade imensa, assim. Então, por isso que eu digo que hoje é um dia que marca é uma demarcação importante porque vai acontecer nos próximos anos, porque esse investimento na educação ele tem reflexo a médio e longo prazo justamente nisso, né? Com certeza. Porque eu acho que se mais pessoas tivessem acesso ou mais pessoas pudessem, né, explorar o campo da pesquisa mesmo, porque hoje é muito complexo você pegar um cara, por exemplo, uma mulher que tem a carteira assinada ali, que ganha na casa dos 2 salários mínimos, largar para pegar uma bolsa de R$ 1.500 no mestrado e poder se dedicar à pesquisa. É muito difícil quem vai fazer essa troca, né? E própria questão de logística, porque daí tendo bolsa você precisa fazer relatório, você precisa cumprir horas em laboratório. Isso eu acho que é meio geral para vários campos. O nosso, pelo menos, funciona assim. Sei que aqui também funciona. Então, assim, é complexo você fazer uma exigência a um estudante de pós-graduação sem dar esse embasamento para ele, né? Hoje é dedicação exclusiva, né? No final do dia, a bolsa exige dedicação exclusiva. Pois é, e assim, daí você não pode ter um outro serviço por fora. É bem complexa a logística hoje no Brasil. Então, por isso que eu parto da premissa que esse investimento ele vai ter um reflexo muito positivo futuramente, porque não só vai facilitar os trabalhos que já estão em andamento, como vai melhorar a base para quem tem interesse em vir para pós-graduação em qualquer campo que seja, né? O CNPq e a CAPES, eles atendem, né, eles têm bolsas para todas as áreas, né? A gente fala muito das pesquisas mais práticas, né? Por exemplo, a gente viu um trabalho muito interessante e começou a olhar com um olhar um pouco mais afetivo para pós-graduação no Brasil durante a pandemia, porque viu a importância que tem as pesquisas na área da saúde, na questão da vacinação, na questão dos testes, né? Quantos trabalhos foram desenvolvidos por pós-graduandos dentro das universidades. Então, esse tato ele mudou um pouquinho, apesar de uma série de ataques que a educação sofreu nos últimos anos, e isso eu volto, né, ali para 2017, 2016, até um pouco antes, assim, algumas podas que houveram, né? Mas, assim, eu fico muito feliz, assim, que o Bruno, o Lu também é bolsista, eu também sou bolsista da CAPES, né? A gente é muito grato, assim, por poder ter acesso à informação que a gente tem hoje com internet, enfim, com essa facilidade, né? Eu fui ver o artigo de vocês lá na Nature, tá $32, então ele já tá num valor bem legal, né? Para gerar uma receita aí, né? E, assim, é interessante perceber que é um número gigantesco, né? Assim, quando a gente teve aquele corte, aquela suspensão de pagamento no final do ano passado, os caras falaram em coisa de 200 mil pessoas afetadas, entre residentes médicos, entre residentes da área da saúde, pesquisadores. Então, assim, tem muita gente pesquisando, tem muita gente fazendo trabalho. E eu acho muito legal, assim, que por mais que seja numa área ou num campo bem distante do meu, que nem a gente sempre comenta aqui, ou já comentou em vários episódios, né, assim, todo avanço científico, toda conquista científica, por menor que ela pareça, ela é fundamentalmente importante, porque, assim, é um passo para frente, é sempre um passo para frente para todo mundo, né? Porque o campo de construção do conhecimento ele é pleno, ele atinge a todos nós, assim. Eu acho muito legal, assim, poder ter contar com a tua presença, assim, no podcast para falar um pouquinho disso, porque, assim, uma barreira que a gente tem tentado romper, assim, e é uma das propostas do nosso trabalho aqui, né? Tipo, de dinamizar um pouco essa disseminação do conhecimento. Porque aqui a gente está falando, né, tá dialogando com acadêmicos, está dialogando com a galera da pós-graduação, mas tem uma galera mais jovem que está meio perdida ainda, do tipo, puta, o que eu vou fazer de vestibular? Que área que me agrada? Não tem esse tato. E às vezes esses diálogos
fazem essas pontes também, né? Acho que é fundamental divulgar essa ciência para quem ainda não tem um acesso pleno a ela, né? E compreender que, assim, é um trabalho que ele é feito de maneira coletiva, como tu pontuou muito bem, assim, acho que ele é um trabalho de construção coletiva dentro dos campos e entre os campos, né? A gente tem um aporte teórico bem legal com outras áreas dentro da história também, né? Tipo antropologia, psicologia, filosofia, né? Então ele é um trabalho de construção coletiva e no final das contas, um avanço para um é um avanço para todo mundo, né? Sim, com certeza. Dois pontos, uma coisa muito importante é que ciência no Brasil, ela é muito feita nas pós-graduações. No final das contas, a gente tem alguns centros de pesquisa, mas são poucos, né? Eu fiz meu doutorado em um, que é o Observatório Nacional, mas, como eu disse, agora eu estou na UFRJ, né? Lá também tem pós-graduação, no ON também tinha pós-graduação. Então, pesquisa no Brasil, hoje, ela é muito feita dentro das pós-graduações, são feitas pelos alunos. E, honestamente, eu tô entrando nessa fase, né, mudando essa chave, onde eu começo a deixar de ser vamos pôr assim, o líder dos trabalhos, o astro principal, né, e eu vou começar a ser o orientador, a pessoa que vai ajudar outros a desenvolverem os seus trabalhos. Então, a gente realmente é o momento da vida que chega que a gente muda essa chave, sabe? E eu fico muito feliz em ver esse reajuste da Bolsa. Falando aqui pelo Rio de Janeiro, não é possível você viver só com o dinheiro da Bolsa. Eu tive a sorte de ter aí aporte eu sou do Rio, então na época que eu era bolsista eu morava com meus pais, então tinha aí toda uma facilidade associada a isso. Mas eu sei quão difícil era para pessoas que não moravam aqui do Rio originalmente, né, se mudarem para cá para poderem fazer a graduação. E isso, com a bolsa de mestrado, na época, né, os R$1.500, você não consegue fazer isso de maneira satisfatória, vamos pôr assim. Realmente você precisa dividir casa, dividir quarto, dividir tudo mais um pouco para conseguir ter um mínimo de condições de vida aí. Então, isso não é nada trivial. Realmente, eu fico muito feliz em ver esse aumento, né, esse reajuste. Ele é muito mais do que necessário e espero que isso ajude aí também a novas pessoas se sintam motivadas a trabalhar com a ciência. Em particular, a gente que trabalha com ciência de base, né, porque a astronomia é um exemplo disso. A gente trabalha com questões filosóficas praticamente, né? A teoria das origens, de onde que a gente veio, para onde a gente vai, de onde que veio a água da Terra. Tudo isso são perguntas que a gente não sabe ainda. Então a gente precisa entender melhor isso. E ao começar a responder essas perguntas, a gente também tem aí vários avanços nas diferentes áreas, né? Trazendo um pouco para o meu trabalho, por exemplo, uma coisa muito interessante é de se imaginar que um anel em torno de um pequeno corpo nos confins do sistema solar, né, que Kawara é um objeto que está depois de Plutão, qual é a relevância disso para a ciência? É de se imaginar que a relevância é pequena, mas na verdade esse processo dessas pequenas pedras se juntando e se tornando algo maior é algo que permeia aí toda a formação. Então o sistema solar, como se formou, os demais objetos. Então a gente sempre acaba interligando muitas coisas, né? Uma coisa muito interessante é que a física é uma só, né? Então os conceitos físicos e o que acontece de um lado, a gente precisa entender que ele vai estar acontecendo em outros também. Claro, tendo aí as diferentes grandezas e a certos momentos algo é mais relevante que outros, mas a física é a mesma. Então é interessante a gente entender isso de fato, sabe? E acho que é muito interessante, é muito importante enfatizar a questão das bolsas. Acho que fico muito feliz, meus alunos e futuros alunos com certeza vão se beneficiar muito dessa melhoria. Eu vejo nessa questão também não só de mestrado e doutorado, mas eu acho que um próximo passo é focar na galera da graduação, né? Que são poucos programas que também acabam dando esse aporte para o aluno permanecer.
Eu fui petiano, né? Não sei se você conhece o programa Educação Tutorial, não sei se na UFRJ tem. Ele é um programa vinculado ao MEC também. E aí, ali dentro, a gente tem que desenvolver os 3 pilares da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, todas as atividades que a gente fazia dentro do PET, né, eles eram voltados a esses 3 pilares. Então, quando você entra no PET, aí automaticamente você tem que entrar em uma iniciação científica, né? E aí já continua também esse desejo. Eu ia entrar no PET só pelo PET, mas como eu já tinha automaticamente que entrar em uma linha de pesquisa, eu fui fazer iniciação científica e eu continuo pelo mestrado. Então, foi uma sementinha que o PET plantou em mim dentro da pesquisa, que eu não tinha muito planejamento para isso, mas que era algo obrigatório, então eu acabei seguindo. E eu gosto demais do que eu faço. E assim, a bolsa do PET é de R$400 só, é uma bolsa de iniciação científica, né? Então, aqui em Guarapuava, na cidade que a gente mora, R$400 para quem mora com os pais ainda é algo que você consegue permanecer no curso. Inclusive, outra discussão que se tem dentro do curso de Física é a evasão, né? Se o aluno tem que trabalhar e fazer o curso de Física, é muito difícil que ele consiga chegar até o final do curso. Então, tem todas essas questões que, além da galera que faz pesquisa, que está no mestrado e doutorado, a galera que está na graduação também precisa de uma atenção. Tem PIBIC, que é de iniciação científica, tem o PET, tem iniciação à docência. Então, são vários programas que eu acredito que tem que ser dado também uma atenção, mas não vamos querer todos os ovos de uma vez só. Vamos agradecer um pouquinho a esses que vieram e continuar batalhando pelos próximos, porque eu acredito que todo esse percurso que a gente está tendo aí é importante. E com certeza continuar batalhando para que não se passem mais 13 anos, né? Realmente isso se torne algo mais recorrente e continuar nessa briga de sempre. E o papel do Quark, além disso, é mostrar, né, o que a ciência é feita dentro da universidade, mas tirar um pouco desse que é uma coisa que a gente acaba... É uma discussão recorrente aqui dentro do Quark, né, que a pesquisa sempre foi feita pros pesquisadores, para a universidade, nunca foi tão direcionada para a população, e é algo que a gente acaba tendo esse papel como pesquisador, apesar de ter que focar, né, na parte da pesquisa ali, tirar um tempo para estar divulgando também, porque não é feito muito essa motivação, né, dentro da linha de pesquisa para quem está dentro dos programas. E a própria logística, perdão, Bruno, a própria logística de organização dos cursos, né? Os de licenciatura, eu falo pelo meu, assim, pouco se preocupavam em formar professores. E isso é um alerta também meio preocupante, porque você tinha disciplinas como estágio, história e ensino, umas disciplinas mais direcionadas mesmo às práticas, mas assim, os outros 80 e tantos % do curso era direcionado quase que inteiramente para pesquisa, meio que mostrando assim, ó, não vale a pena ser professor no Brasil sem estar pesquisando alguma coisa, porque as bolsas pagam melhor, aquela coisa, toda aquela propaganda, assim, sabe? E essa barreira, não vou dizer uma barreira, mas essa dificuldade que se cria em levar a ciência para a população, né, ela é um dilema que a gente tem tentado combater, e esses acontecimentos recentes, né, tipo o bloqueio dos pagamentos, a mobilização social, de mostrar para as pessoas, assim, né, que durante a pandemia teve os residentes também fizeram paralisações, assim, né, por conta principalmente o pessoal da saúde que estava envolvido no trabalho direto em UBS, em pontos de atendimento, em centros de coleta de testes, essas coisas assim. Então, essas rupturas que aconteceram também fizeram a população perceber que existem muitos pesquisadores que trabalham com ciência no Brasil, que estão dentro das escolas, que estão dentro das universidades, né? E para olhar o copo meio cheio, assim, né? Novembro, a gente fez até um episódio falando sobre os cortes, assim, eu e o Luciano, a gente tava comentando que a gente tava meio desesperado com esse corte, assim, né? Porque dessa incerteza
né? De que você não poder ter um trabalho e na hora de receber a bolsa não vem, né? E as contas e as outras coisas não esperam, né? Você não pode chegar pro banco e falar assim, ó, quando me pagar a bolsa eu vou pagar meu cartão. Não tem como, né? Exato. E assim, a vida universitária, ela por vezes, ela é muito ingrata nesse aspecto de estrutura mesmo, porque é difícil, é morar em apartamento ruim, é dividir apartamento com a galera meio maluca, é dificuldade para tirar o Xerox, quer dizer, hoje nem sei se tira mais Xerox, né, com todo o PDF. Na minha época tinha ainda o Xerox, aí os professores faziam e tal. Mas assim, já é uma vida que é complexa por si só, né? E essa falta de estrutura, ela acaba minando também quem tem interesse. O Lu falou bem, a evasão não é um problema do curso de física. Assim, eu lembro que eu não lembro se foi durante, já pós início da pandemia, se foi em 2021 ou se foi em 2019, a nossa universidade estava fazendo um trabalho de coleta de dados para tentar entender o porquê que estava havendo tanta evasão. E eu, assim, sem olhar os resultados das pesquisas, eu chuto assim que com certeza é essa falta de amparo estudantil, né? Pessoas que moram em outros municípios não têm moradia estudantil, não tem uma bolsa, não tem um auxílio, não tem um RU para comer, né, por um valor melhor, né? Você vai num restaurante comer, você não vai gastar menos que, sei lá, 15, 20 reais, assim, e tem cidades assim, por exemplo, eu sei lá em Curitiba o RU já foi bem acessível, coisa de 3, 4 reais o prato. Então isso já faz muita diferença para o cara que ganha 400 reais com a bolsa de iniciação científica, para o cara que ganha 1.500 na de mestrado, 2.200 na de doutorado. Acaba fazendo uma diferença significativa. Então cai de novo naquela questão de ser a estrutura ser o problema maior, assim, solucionar esse problema estrutural, ele é muito mais complexo, é difícil. Com Como certeza. falou, a gente tem que contar as vitórias que a gente ganhou aí, mas assim, aí o Bruno falou bem, é não parar por aqui, né? Porque existem muitas áreas que podem melhorar ainda no aspecto educacional no Brasil. E um ponto que eu acho que é muito, muito importante é realmente trazer a ciência mais próxima das pessoas, né? Da sociedade de modo geral. Porque possivelmente ainda hoje, quando você pede para alguém imaginar um cientista, vem aquela ideia do cientista maluco, preso em um laboratório, fazendo as coisas sozinhos. E muitas vezes não vem o primo que está em uma pós-graduação, ou alguém que está trabalhando ali, que já viu, um professor. Então, a gente precisa mostrar, isso é uma opinião minha, que mostrar esse trabalho para a sociedade, né? Porque aqui no Brasil a gente faz trabalhos fenomenais, a gente tem aí... Obviamente eu falo pela minha área de astronomia que eu conheço mais, mas eu tenho certeza que diversos institutos de diversas áreas aí fazem pesquisas fenomenais, estão publicando nas melhores revistas do mundo. Agora, se isso não cai de volta para a sociedade, se isso a gente não mostra isso, olha só que legal que está acontecendo, a gente acaba caindo no esquecimento. E isso é uma coisa que não pode. Exatamente para se manter essa memória de, ok, então olha só os cientistas fazendo o trabalho deles, né? Para realmente não poder voltar a toda a história de, na universidade só se faz balbúrdia. Tipo, não, olha só, essas pessoas que não estão fazendo, estão trabalhando, estão fazendo pesquisa, estão fazendo grandes coisas, e isso é muito, muito importante. É meio que comum a gente sempre falar que esse episódio é sensacional. Eu acho que todos os episódios, se você for assistir, você vai chegar lá, esse episódio é mais um episódio sensacional. Mas, cara, não tem como a gente não dizer que esse episódio foi sensacional, porque ele foi sensacional. Então, aqui você só vai encontrar episódio sensacional. Modéstia à parte. Modéstia, sendo bem humilde. Mas, Bruno... Mas é isso aí, cara. Eu quero agradecer obrigado. todo mundo que chegou aqui nesse episódio, assistiu até o final. Se vocês gostaram desse conteúdo, a gente tem vários outros. Esse aqui é o episódio 43, se eu não me engano. Então a gente tem outros 42 lá pra trás pra vocês assistirem vários temas, tá? Então fiquem à vontade. Se vocês, como eu falei, né? Como eu falei no começo, se vocês tiverem alguma indicação de pessoas pra trazer aqui pra conversar com a gente, fique à vontade. E eu quero agradecer o Bruno aí mais uma vez pela participação aqui no nosso podcast. E fique à vontade para... as portas estão sempre abertas para você voltar aqui ou para alguém que você conhece. Para você que, se você quiser falar, ou entre em contato com os meninos lá do Quark para falar sobre a tua pesquisa, sobre isso daí que você fez. Que aqui a gente está sempre aberto a essas conversas com todo mundo, tá bom? Eu que agradeço o espaço. Como a gente discutiu aqui, é muito importante levar essa ciência para as pessoas e
E agradeço muito aí o trabalho de vocês que tá realmente ajudando nesse front, né? É isso aí, então. Brigadão, obrigado, Raul, também. Obrigado a toda a galera que trabalha nos backgrounds aí, Fefe e Lulu. e Luiz. E é isso aí. Então, até a próxima. Obrigado a todos. Um abraço.